Lendas da NBA acumularam mais de 40 milhões de dólares em carros. Mas você já se perguntou como começou essa coleção? Veja, LaMelo Ball ganhou seu primeiro carro antes mesmo de ter carteira de motorista. O cara realmente viralizou ao chegar na sua festa de 16 anos em um Lamborghini. Agora, começar sua coleção de carros com um Lambo todo preto não tem como ficar mais insano do que isso, certo? Bem, desde então, a coleção de carros de LaMelo só cresceu. No dia mais importante da vida dele, o draft da NBA, o pai dele, LeVar, comprou um presente de 330 mil dólares, um Rolls Royce Cullinan todo branco. Mas em poucos meses com o carro, LaMelo já estava entediado. Ele mudou totalmente o carro, instalou kit wide body, rodas personalizadas e ao pintá-lo de preto achei que não teria volta. Mas Melo acabou se apaixonando tanto que ficou viciado em customização de carros. Alguns meses depois, Melo comprou uma Lamborghini Urus, que ele personalizou completamente 2 vezes. Primeiro, ele pegou ela toda preta e ostentou nas redes sociais. Quando as câmeras pegaram ele acelerando, Melo fez um movimento estilo GTA, foi na Los Santos Customs e mudou tudo. Embora os criadores estivessem orgulhosos, LaMelo não gostou muito e manteve segredo por meses. No primeiro jogo da segunda temporada de LaMelo na NBA, o cara apareceu vestido como um marca-texto. Então, claro, o cara ia ser zoado até todo mundo perceber com o que a roupa combinava. Depois de marcar 31 pontos, LaMelo foi pro Instagram e avisou os haters. Galera, o cara não tava só usando uma corrente de diamante de 20 mil dólares e um Richard Mille de 1 milhão de dólares. O terno dele combinava com o Lamborghini em que chegou. Mas mano, estamos falando do LaMelo Ball. Esse nem é o carro mais insano dele. Poucas semanas depois de viralizar com o Lamborghini, ele apareceu em outro jogo da NBA, combinando o visual com o carro, dessa vez, uma Ferrari F8 Tributo personalizada toda vermelha de 300 mil dólares. E pelo menos ele deixou o mundo saber que era grato, então eu pensei que não havia nenhuma possibilidade de ele ter outros carros. Até que eu abri o Instagram do cara e vi que ele personalizou sua G-Wagon toda branca com uma pintura de algodão doce. LaMelo literalmente está em alta há apenas alguns anos, e a coleção de carros dele já vale mais de 1 milhão de dólares. Pelo menos os carros do LaMelo não geraram polêmica mundial, ao contrário dos do LeBron. Quando jovem, LeBron não só sonhava em entrar na NBA, ele também fantasiava em chegar com carros saídos direto do Need for Speed, mas havia um grande problema. Com pouco ou nenhum dinheiro entrando, sair da quebrada, jogar basquete e ter um carro parecia impossível para a família dele. Até que no ensino médio, LeBron começou a se destacar e virou um fenômeno mundial, ficando a um passo de entrar na NBA. A mãe do Bron foi ao banco ajudá-lo a atingir outro objetivo. Após conseguir um empréstimo de 50 mil dólares para seu aniversário de 18 anos, comprou seu primeiro carro. Mas essa surpresa acabou virando uma manchete maior que seus melhores momentos. Agora, a Associação Atlética das Escolas Secundárias de Ohio questiona como o jovem conseguiu dinheiro para comprar um Hummer de 50 mil dólares. Agora eu entendo, ser adolescente andando por aí com um som alto o suficiente para acordar o bairro inteiro, rodas brilhando, o Hummer dele parecia ter saído direto de um videoclipe. Veja, LeBron nunca deixou polêmicas atrapalhá-lo. Desde então, ele se tornou talvez o maior atleta de todos os tempos, e sua coleção de carros só ficou mais insana. Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, Ferrari. LeBron ganhou milhões e gastou quase tudo em carros, incluindo um Maybach e um Dodge Challenger personalizado com seu time favorito da NFL. O cara voltou no tempo com sua coleção de carros para 1975 ao comprar um Chevy Impala. Mas desfilar em carros parecendo de videogame não bastava para o ego do LeBron. Além disso, esses carros já são passado. Desde que LeBron ganhou mais de 200 milhões de dólares como jogador do Lakers, ele compra os carros mais caros de sua vida. Quando LeBron notou que nunca levou multa por excesso de velocidade, foi lá e comprou. Um dos carros de rua mais rápidos do mundo, veio com um motor V10, podia ir de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. E você sabe, só custou para ele 1 milhão e 700 mil de dólares. Um Porsche 918 Spider. Quer saber o mais louco de gastar mais de 1 milhão em um carro? Ser flagrado por uma câmera. Depois de comprar, acelerar até outra concessionária antes de gastar mais 1 milhão? Os fãs realmente flagraram Bron na rodovia com seu Batmóvel, pisando fundo. E logo depois saiu a notícia de que LeBron comprou um dos SUVs mais raros da Mercedes, um Maybach G600 e 50 de 1 milhão e 400 mil de dólares. Mas calma, LeBron não é egoísta. Agora que o filho virou assunto, Bron deixou o Bronny participar e deu a ele seu primeiro carro. Agora nesse ponto, eu não sei onde LeBron é melhor, na quadra ou na estrada. LeBron virou o rosto de marcas de carros e estrela de comerciais, mas ao menos ele escolhe seus carros. Já Kawhi Leonard, o que será que guarda na garagem?
Bem, ele foi zoado por isso quando Kawhi estava no ensino médio. O cara precisava do primeiro carro, mas não queria impressionar uma garota, e sim comprar uma Tahoe. Então ele pegou a única caminhonete que fazia sentido, uma impressionante Chevy Tahoe 1997 com 180 cavalos de potência que custou apenas $1.900. Mas foi aí que tudo começou. Por anos, Kawhi continuou dirigindo isso, aproveitando cada minuto até chegar à NBA. Como milhões de olhos estavam sobre ele, Kawhi passou a ganhar milhões de dólares. A Sports Illustrated fez a pergunta inevitável: por que você ainda não se inscreveu no Hoopflix? Por que você ainda não se inscreveu no Hoopflix? Inscreva-se já! Perguntaram. Kawhi, qual carro você vai comprar com esse dinheiro? Bem, quando ele contou para o mundo que dirigiu o mesmo SUV desde o ensino médio, toda a existência dele virou meme. Olha só o que fizeram. Sacanearam tanto o Kawhi que ele não teve escolha. Em 2021, Kawhi finalmente decidiu se presentear, onde ele gastou mais de $300 mil em um Rolls Royce Cullinan. Isso literalmente vale 300 vezes mais do que o carro velho dele. Isso sim é um upgrade. E mesmo que o San Antonio Spurs tenha sacaneado ele ainda está usando o esquema de cores deles. O carro ficou insano, mas pelo menos Kawhi não é viciado em comprar carros como Dwayne Wade. A paixão de Wade por carros começou no ensino médio, quando trabalhou como manobrista em uma concessionária de cidade pequena. Quando alguém comprava um carro novo, Wade lavava, dava um trato, trazia e estacionava os carros nos locais designados. Ironicamente, ele nem tinha carteira de motorista, mas ver as pessoas gastando uma grana em carros novos todo dia era inspirador. Logo, Wade começou a economizar para sua primeira grande compra. Na faculdade, eu estava de olho nessa Escalade azul. Eu vi alguém dirigindo uma dessas pelas ruas de Milwaukee e pensei, quando eu conseguir um dinheiro, vou comprar uma dessas para mim. E eu coloquei rodas de 26 polegadas nela, que eram azuis. Eu coloquei spinners nela e foi aí que eu vi ele andando de spinners, eles andam de spinners, eles não param. Então eu só encostava no sinal, bum, abaixava o vidro, colocava a música para tocar e ia. Mas essa foi a primeira coisa que comprei. Agora, eu entendo o Wade, cara, e todo mundo de Milwaukee pode concordar comigo. Praticamente a cidade inteira quer se parecer com os rappers, então o Wade só estava tentando se encaixar. Mas nem mesmo uma Escalade de $70 mil chega perto das compras mais malucas dele. Hummers, Porsches, Mercedes, Maybachs. Após cair nessa armadilha, Wade não tinha retorno e ele seria mesmo uma celebridade se não tivesse um Lambo ou Ferrari de vez em quando. Para Wade, gastar centenas de milhares em carros não é nada. Ele até deixou o filho dirigir Ferraris antes de tirar a carteira de motorista. Agora, uma coisa é certa, ninguém mexe com nenhum dos carros mais caros do Wade, porque a marca favorita dele custou milhões. O cara realmente gastou mais de 200 mil, nem sabe como abrir as portas, e ainda gastou tudo isso só pra ser zoado. Que diabos é isso, mano? Qual é a cor? Isso é ao vivo, Camille? Isso é nojento. Quando o assunto são as McLaren do Wade, ele fala sério, não é à toa, é o carro que ele mais tem na garagem. E quando ele viu a McLaren MP412C Wade, não podia ter só uma, ele precisava de duas. Ele comprou uma toda preta, outra toda vermelha, e cada uma vale cerca de $800 mil. Mas veja, Wade é um cara de Miami, não dá pra culpar ele por querer carros assim. Você já foi pra South Beach? Quase toda rua parece GTA. Por isso que o Wade teve que elevar ainda mais o nível. E ele comprou um dos McLarens mais raros do mundo, um Mercedes-Benz SLR McLaren de 600 cavalos, 320 km por hora que custa mais de $3 milhões. E com apenas 150 desses já feitos, é loucura pensar que 2 deles pertencem a lendas da NBA. O outro é Michael Jordan. Esse é apenas um dos carros caríssimos dele, mas Jordan só começou a alimentar seu vício em carros após a faculdade. Ironicamente, logo depois de ser draftado para a NBA, as concessionárias da Chevrolet na região quiseram recebê-lo de braços abertos, assinando imediatamente um contrato publicitário com ele. MJ deveria estrelar comerciais, aparecer com os carros deles e, em troca, ganharia um carro. É seguro afirmar que esse acordo foi a melhor decisão deles, pois Jordan virou um ícone global sempre ao lado dos carros. Então, Jordan foi recompensado com seu primeiro gostinho de viver a vida em alta velocidade, um Corvette C4 totalmente personalizado, Jump 23. Mas no momento em que ele segurou o volante e ultrapassou todos os carros a 142 milhas por hora, a adrenalina de dirigir tão rápido ficou permanentemente no DNA de Jordan. Após sentir a emoção, Jordan quis que toda a família entrasse na onda. O cara literalmente levou todo mundo para a concessionária, comprou 7 carros de luxo e deu 6 deles de presente.
Tudo, exceto a Mercedes toda preta, porque esse era um carro só para o Gold. Mas falando sério, desde então, a coleção de carros do Jordan só ficou mais insana. Aston Martins, Bentleys, Cadillacs, Ferraris e o Jordan se apaixonou tanto pelos Porsches. Ele juntou isso com o amor pelo basquete e criou tênis combinando com o design dos carros. Não tô brincando, cara, é só olhar os logos, exatamente como o da Porsche. Esses tênis foram os que Jordan usou para vencer seu primeiro campeonato. Não foi coincidência. Para Jordan, carros viraram mais que uma obsessão. Olha só, esse cara realmente apostou a Ferrari dele só para pegar a Mercedes do amigo. O que é ainda mais desrespeitoso do que isso é o Jordan chegar em um carro tão caro que a única outra pessoa famosa que tem um é o Drake, um Bugatti Veyron 2010 de 2 milhões de dólares. Pode acreditar, o cara não compra esses carros super rápidos só pelo visual. Sempre que as câmeras flagram o Jordan, ele está com um charuto na boca, pisando fundo na estrada. Mas olha, ele vale quase 2 bilhões de dólares, então ele pode comprar o que quiser. Mas os carros de nenhuma lenda da NBA superam os da garagem de Devin Booker. E o início da sua coleção causou uma das tendências virais mais nojentas da história do Twitter. Tudo começou em 2015 na Universidade de Kentucky. Devin Booker estava em ascensão, fazendo cestas, e pensou: este ano vou ser profissional e ganhar milhões, por que não comprar meu primeiro carro? Quando ele chegou na concessionária da Dodge, acho que nem imaginava o que viria. Booker escolheu um Dodge Challenger preto e vermelho, tornando-o dono do carro mais barulhento da universidade. E por causa disso, ele atraía muita atenção das garotas. Agora, em qualquer outra situação, isso seria uma coisa boa. Mas essas garotas não estavam tentando deixar Booker se dar bem, elas estavam tentando dar uma lambida nele. Na verdade, virou moda encontrar o carro do Booker e postar uma foto lambendo ele. Nojento, só de pensar em como a parte de fora de um carro é suja, cara. Essas garotas fazem qualquer coisa por fama. As coisas saíram tanto do controle que as garotas começaram a fazer isso no jardim dele, então Booker precisou agir. Mas olha, eventualmente ele pintou o Challenger dele todo de preto e manteve tudo discreto até a moda passar. Mas alguns meses depois, quando Booker foi escolhido no draft da NBA, ele achou que estava seguro. Mas quando os companheiros de equipe dele descobriram sobre o carro novo, eles não queriam mostrar a língua pra ele, eles queriam mostrar as bolas. Dá pra ver tudo na cara do Booker agora. Ele poderia ter deixado isso abalar ele, mas assim como seus carros, foi o combustível que ele precisava. Porque assim que o Booker se tornou uma super estrela da NBA, ele levou sua coleção de carros para um outro nível. Booker começou mesmo a ostentar sua coleção, tipo lambiessa. E esses supercarros são legais, mas nenhum deles se compara aos carros mais raros do Booker que qualquer atleta profissional já viu. Booker ama seus carros antigos mais do que seus importados, e desde que virou All-Star, as câmeras não saem dele. Então Booker começou a usar toda a oportunidade para provar que Kendall Jenner não é a única que sabe causar impacto. Quero dizer, olha só como ele chegou aos seus primeiros playoffs. E acontece que Booker se inspira a comprar carros assim desde que era criança. O pai, o tio e o avô dele sempre foram colecionadores de carros. Crescendo entre clássicos, Booker naturalmente se apaixonou. É exatamente por isso que ele já foi visto em uma das caminhonetes mais estranhas da NBA, e também voltou no tempo até 1959 com seu outro Impala. Ir aos jogos nesses carros nunca bastaria. Booker queria algo estilo Velozes e Furiosos. Quando Booker e os Suns puderam eliminar LeBron na primeira rodada dos playoffs, Booker chegou ao Staples Center com uma atitude séria, como se alguém lhe devesse dinheiro. Agora, carros como esses são definitivamente insanos, mas são tão insanos quanto jogadores fazendo arremessos impossíveis durante jogos da NBA? Definitivamente não. E eu sei que você quer ouvir mais sobre isso, então é só clicar nesse vídeo aqui.